Ei, iluminada, cheguei para a gente ler juntas e praticar juntas a lição 66 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A ideia central para hoje é: a minha felicidade e a minha função são uma só. A minha felicidade e a minha função são uma só. Ele está fortalecendo ao longo das lições essa ideia central de que a nossa função e a felicidade estão intimamente ligadas e são, na verdade, a mesma coisa. Então, se nós estamos praticando e escolhendo viver a nossa função, nós automaticamente estamos sendo felizes. Ele vai dizer lá no parágrafo 1, certamente tens notado em todas as nossas últimas lições, olha só, né? Nem tinha lido, e ele está aqui reforçando, uma ênfase na conexão entre o cumprimento da tua função e a realização da felicidade. Olha que bonita, né? Já estava na frequência. Vamos continuar. Isso acontece porque realmente não vês a conexão. E, no entanto, entre elas há mais do que apenas uma conexão, elas são a mesma coisa. Suas formas são diferentes, mas o conteúdo é completamente uno. Eu vou repetir, eu acho que isso é muito importante pra gente, né? Percebe? Ele tá reforçando porque a gente não percebe, ele tá deixando isso claro. Eu tô reforçando porque realmente não vês a conexão. Talvez a gente leia, a minha felicidade e a minha função são uma só, mas poxa, não tem nada a ver, o que uma coisa tem a ver com a outra? Por que eu praticar o perdão vai me fazer mais feliz? Aonde? Como isso vai acontecer? Então ele está afirmando, olha, você não consegue ver essa conexão, só que elas não só são conectadas, como são a mesma coisa. Suas formas são diferentes, mas o conteúdo é completamente uno. Ele vai continuar no parágrafo 2. O ego batalha constantemente com o Espírito Santo sobre a questão fundamental do que é a tua função. Da mesma forma, ele batalha constantemente com o Espírito Santo acerca do que é a tua felicidade. Não é uma batalha a dois, o ego ataca e o Espírito Santo não responde. Ele sabe qual é a tua função. Ele sabe que ela é a tua felicidade. Aqui talvez você já tenha escutado aquela frase, e essa frase ela é muito famosa em Um Curso em Milagres, eu não sei se ela é de outro lugar também, mas que ela fala assim, a verdade não precisa de defesas. Então a verdade ela nunca ataca, porque ela não precisa de defesas, ela é a verdade, ponto. Então é isso que ele está querendo dizer, né? O Espírito Santo ele nunca ataca, ele nunca responde, porque ele não precisa fazer isso, porque ele sabe o que é. Hoje tentaremos ir além dessa batalha, totalmente sem significado, para chegar à verdade sobre a tua função. Não vamos nos engajar em argumentos sem sentido sobre o que ela é. Não vamos nos envolver inutilmente na definição da felicidade e em determinar os meios para realizá-la, percebe? Se a gente fosse entrar nessa guerra, a gente estaria jogando o jogo do ego, mas essa não é a ideia. Não vamos ser indulgentes para com o ego, escutando seus ataques contra a verdade. Vamos nos contentar simplesmente por podermos descobrir o que é a verdade. Hoje, o nosso período de prática mais longo tem como seu propósito a tua aceitação do fato de que não só há uma conexão muito real entre a função que Deus te deu e a tua felicidade, mas que elas são de fato idênticas. Deus só te dá felicidade, portanto, a função que Ele te deu tem que ser felicidade, mesmo que pareça ser diferente. Os exercícios de hoje são uma tentativa de ir além dessas diferenças aparentes e reconhecer um conteúdo comum aí onde ele existe na verdade. Começa o período de prática de 10 a 15 minutos revisando estes pensamentos. Deus só me dá felicidade, Ele me deu a minha função, portanto a minha função tem que ser a felicidade. Aqui, se você tiver o livro ótimo, você pode abrir na lição 66 e colocar o seu timer para 10, 15 minutos e repetir que ele tem essa estrofe com as ideias centrais correlatas, ou se você não tiver, eu sugiro que você dê um pause aqui e escreva: Deus só me dá felicidade.
Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. E a ideia central para hoje, que é a minha felicidade e a minha função, são uma só. Então, ao escrever essas sentenças, você pode colocar o seu timer, fazer o seu momento de 10 a 15 minutos e ficar ali refletindo, de olhos abertos, de olhos fechados, em cima dessas ideias. Vamos continuar. Tenta ver a lógica dessa sequência, mesmo que ainda não aceites a conclusão. A conclusão só poderia ser falsa se os 2 primeiros pensamentos estivessem errados. Vamos então pensar um pouco sobre as premissas enquanto estamos praticando. A primeira premissa é: Deus só te dá a felicidade. Isso poderia ser falso, é claro, mas para que o fosse, seria preciso definir Deus como algo que ele não é. O amor não pode dar o mal, e o que não é felicidade é mal. Deus não pode dar o que ele não tem, e ele não pode ter aquilo que ele não é. Eu adoro, né? O Curso em Milagres tem essa capacidade de, às vezes, dar um nó na nossa cabeça, de tão lógico e óbvio que ele é, né? Então vamos repetir. O amor não pode dar o mal, e o que não é felicidade é mal. Deus não pode dar o que ele não tem, e ele não pode ter aquilo que ele não é. Ter e ser são uma coisa só. A gente já viu isso lá no passado. A não ser que Deus te dê só felicidade, ele não pode deixar de ser mal. E é nessa definição de Deus que estás acreditando, se não aceitas a primeira premissa. Então, se a gente não aceita Deus só me dá felicidade, a gente está acreditando, logo a gente não está acreditando nessa premissa, logo a gente está acreditando em um Deus mau. A segunda premissa: Deus te deu a tua função. Já vimos que só há duas partes na tua mente. Uma é dominada pelo ego e feita de ilusões, a outra é o lar do Espírito Santo, onde habita a verdade. Não há outros guias além desses, entre os quais escolher, e não há outras consequências possíveis como resultado da tua escolha, senão o medo que o ego sempre engendra, ou o amor que o Espírito Santo sempre oferece para substituí-lo. Então, a segunda premissa verdadeira é: Deus te deu a tua função. E o parágrafo 8 ele vai dizer: assim é necessário que a tua função tenha sido estabelecida por Deus através da sua voz, ou que ela tenha sido feita pelo ego que tu fizeste para substituí-lo. Qual é a verdadeira? Se Deus não te deu a tua função, ela tem que ser dádiva do ego. Ora, se só existem 2 vozes e 2 caminhos, que é o ego ou a voz por Deus, que é o Espírito Santo, se a gente está entendendo que Deus não nos deu a felicidade, não nos deu a nossa função, logo a nossa função foi estabelecida pelo ego. Porque só existem 2 caminhos, ou é um ou é o outro. É isso que ele está dizendo aqui. Se Deus não te deu a tua função, ela tem que ter sido a dádiva do ego. E porventura o ego tem realmente dádivas para dar, sendo ele próprio uma ilusão e oferecendo apenas ilusões de dádivas? Porque você até pode pensar, não, existe um propósito e uma função ligada ao ego. Existe. Só que aí ele vai questionar: e porventura o ego tem realmente dádivas para dar? Mas ele não é a própria ilusão, então o que ele daria se não fosse ilusões? Aí ele vai continuar no parágrafo 9. Pensa sobre isso durante o período de prática mais longo de hoje. Pensa também sobre as muitas formas que a ilusão da tua função tem tomado na tua mente, sobre as muitas maneiras nas quais tentaste achar a salvação sob a orientação do ego. Tu achaste? Essa pergunta é bem interessante, né? Foste feliz? Elas te trouxeram paz? Porque talvez o ego pode te questionar isso. E você, mas como assim? Ontem a gente já dizia sobre isso, sobre esse questionamento do ego, né? Mas como assim? A sua função, você só tem uma função, mas você tem tantas funções no mundo, né? Existem tantas coisas para fazer, tantas coisas para realizar ainda, tantas coisas para querer.
existe uma graduação imensa de emoções para sentir, que não só a felicidade. Então veja bem, será que isso realmente é verdade? E aí ele vai perguntar aqui no parágrafo 9. Pensa sobre isso, aí ele vai convidar a gente a pensar sobre isso. Pensa também sobre as muitas formas que a ilusão da tua função tem tomado na tua mente, que é isso que o ego está trazendo. E sobre as muitas maneiras nas quais tentaste achar a salvação sob a orientação do ego. Aí ele pergunta, mas fazendo tudo isso, vivendo tudo isso, acreditando em tudo isso até hoje, você achou? Você foi feliz? Você sentiu paz? Ele vai falar, precisamos de muita honestidade hoje. Lembra-te com equidade dos resultados e considera também se algum dia foi razoável esperar a felicidade a partir de qualquer coisa que o ego jamais propôs. No entanto, o ego é a única alternativa para a voz do Espírito Santo. Então ele pede para que nós sejamos honestas conosco hoje, nesses 10 a 15 minutos de reflexão mais intensa, e onde a gente vai dedicar mais tempo para Deus, como a gente aprendeu também, né, nessas últimas lições. É um tempo que a gente está dedicando para Deus. E olha que interessante, é um convite também para uma reflexão, para um questionamento, para uma pergunta, né? Não só como em muitos casos a gente parou para contemplar uma frase, contemplar uma ideia central que tocou o nosso coração, que abriu espaço, contemplar e observar as coisas ao nosso redor. Mas olha que interessante, nessa lição, ele vem nos convidar a sermos honestas e a questionarmos tudo que a gente viveu a partir dessa ótica egóica. Muito valiosa essa lição, ela é muito profunda. Muito interessante. Ele vai continuar. Escutarás a loucura ou ouvirás a verdade? Procura fazer essa escolha ao pensar nas premissas sobre as quais se baseia a nossa conclusão. Nós podemos compartilhar essa conclusão e nenhuma outra, pois o próprio Deus a compartilha conosco. A ideia de hoje é mais um passo gigantesco na percepção de que é o mesmo como o mesmo e do que é diferente como diferente. Aqui deu nó de novo, né? Vamos repetir. A ideia de hoje é mais um passo gigantesco na percepção do que é o mesmo como o mesmo e do que é diferente como diferente. De um lado estão todas as ilusões, do outro está toda a verdade. Hoje procuremos reconhecer que só a verdade é verdadeira. Nos períodos de prática mais curtos, que hoje teriam o máximo proveito se fossem empreendidos 2 vezes por hora. Aqui ele apertou um pouco mais, né? Eu sei que nem todo mundo vai conseguir fazer, mas ele está sugerindo, então, 2 vezes por hora, ou seja, de 30 em 30 minutos. Sugerimos essa forma de aplicação. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. Não levarás mais de 1 minuto, provavelmente menos, para repetir essas palavras lentamente e pensar um pouco sobre elas ao dizê-las. Então, vamos repetir juntas agora? Vamos praticar juntas a lição de maneira curta, então, aqui, nessa gravação, e eu vou deixar esse momento seu com Deus ser pessoal, ser especial. Eu sei que o curso não gosta muito dessas palavras, né? Até porque quando você estiver com ele, nós estaremos juntas, porque nós nunca estivemos separadas, no final das contas. Mas eu ainda gosto de usar essas palavras e tá tudo bem. Vai ter um momento em que eu não vou usá-las mais. Mas eu vou deixar você para separar esse momento no momento que for mais oportuno para você aí, durante o seu dia. E eu quero compartilhar e falar, na verdade, verbalizar essa frase agora junto com você. A minha felicidade e a minha função são uma só,
porque ambas me foram dadas por Deus. Vamos repetir? A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. Muito bom, iluminada. Eu vejo você amanhã. Um beijo no seu coração e até lá.